Esta manhã fizemos o percurso entre a igreja de Tarouquela, no concelho de Sinfãs, e a de Santa Maria de Vila Boa do Bispo, no concelho de Marco de Canaveses, parando uns instantes no Parque de Merendas, junto à barragem do Carrapatelo. Já em Vila Boa do Bispo, conversámos com o arqueólogo que coordena as escavações em curso junto à igreja, onde as muitas intervenções não apagaram os vestígios românicos. O investigador José Augusto Costa, meu Cicerone, vai finalmente abrir a porta que dá acesso ao interior da igreja, por uma entrada lateral. Vamos então entrar num espaço não românico. Esta igreja, o espaço românico é apenas a nave, é a planimetria, mas entrando cá dentro ninguém diz que é uma igreja românica. Isto é uma igreja que leva o barroco ao seu exagero, entre aspas. Nós temos aqui um magnífico conjunto de talha dourada, de azulejo, de pintura. Curiosamente, esta pintura não pertence ao período barroco desta igreja. Esta pintura, no período barroco, foi coberta por caixões de madeira. Só há pouco tempo, numa ação de restauro, nós fomos verificar que por baixo dos caixões de madeira nós tínhamos pintura, não a fresco, mas a seco, sobre o próprio intradorso da Capela Mor, onde fomos conseguir ver, descobrir e voltar a dar vida à figura de santos que estão representados na Capela Mor, numa representação iconográfica muito curiosa, porque temos aqui a Ordem dos Crúzios, muito bem representada, mas também temos igualmente os apóstolos marcados no teto. Há aqui uma espécie de puzzle. Sim. É o tal edifício vivo, é o tal edifício que nasce no românico, que teria uma ápice semicircular, como há pouco tempo nos foi dito, através do que notaram nas escavações, mas que com a adaptação das novas leis da Igreja, e quando digo novas leis da Igreja, não podemos esquecer que após o Concílio de Trento é dito que os altares mores, as capelas mores, as cabeceiras, tinham que ter mais espaço para que o padre estivesse um pouco mais distante da população, que dentro da capela mor se pudesse colocar imagens sagradas, igualmente pinturas, onde pudessem falar sobre a vida dos santos e a vida de Cristo. Na maior parte das nossas igrejas, o que é que vai fazer? Vai-se demolir a velha capela mor e vai-se aumentar a velha capela mor para que tudo isso consiga ter espaço dentro daquele edifício. Vila Boa do Bispo devia ser um sítio bom para viver. Era um sítio muito bom para viver e também este sítio também está muito ligado à fertilidade desta terra, um sítio extremamente fértil, daí a inclusão deste mosteiro. Também, curiosamente, nós hoje já falamos no mosteiro beneditino, agora nós estamos no mosteiro crúzio. Quando da nossa nacionalidade, não nos podemos esquecer que as duas grandes ordens desta região pertenciam, uma era a ordem beneditina e a ordem dos crúzios. Os beneditinos muito mais ligados ao trabalho da terra, daí a máxima dele ser ora et labora, reza e trabalha, e tínhamos os crúzios, a quem o nosso Dom Afonso Henriques vai montar logo a casa-mãe dele em Santa Cruz de Coimbra, vai dotar essa ordem com muito dinheiro. Eu costumo dizer que a ordem de Santa Cruz de Coimbra, dos crúzios, se cabia fazer uma espécie de marketing político, o dizer vem do rei, para que o seu poder fosse sedimentado na cabeça das populações. Os donatários deste mosteiro seriam também dados à contemplação. Que outra atitude não pede deste lugar, com uma vista magnífica sobre o rio? Como sabe, estes mosteiros geralmente recebiam rendas das igrejas aqui bem próximas, e tem uma vista fantástica para o rio Tâmega. E do outro lado do rio Tâmega nós temos uma pequena igreja igualmente românica, a igreja de São Gens de Boelho, que o nosso Miguel Torga um dia passou por lá, e nos diários dele escreve que passou por um brinquedo divino e que na altura em que passou estava a sair da igreja um casamento de saloio, cujos noivos passaram sobre um arco de triunfo feito em flores, de onde colheram um fruto que foram roendo durante a noite. E como aquela igreja também foi uma daquelas que foi patrocinada pela nossa Beata Mafalda, eu quando lá vou digo sempre, é extremamente interessante, porque é o tal arco de triunfo em arte efêmera que está sido feito na passagem da morte dela, mas que em alguns sítios da rota deu lugar a monumentos pétreos. É como se visitámos apenas 3 monumentos, é como se as histórias a que cada um está ligado se embricassem umas nas outras. Todos os nossos monumentos são únicos, mas eles têm que ser entendidos num conjunto. E o valor desta rota, o valor da rota, tem a ver com isso. Nós vamos visitando um a um e vamos poder percebendo que, ao nível da história, ao nível da decoração, há pontos em comum. E acho que é o interessante de fazer esta visita. Eu digo sempre que nós, para visitar a rota, temos que demorar 20 dias. Nós somos 58 monumentos, 2 monumentos de manhã, um bom almoço e depois um monumento de tarde.
para que as pessoas possam usufruir não só dos monumentos da rota, mas depois, como muito bem falou, de todo o outro património envolvente a estes nossos monumentos. E quando acompanham os visitantes por esta rota do Românico, podem os técnicos da rota dar dicas sobre como e onde saciar outras fomes e outras sedes neste território tão surpreendente? Podemos dar dicas. Nós geralmente aconselhamos 4 ou 5 restaurantes aos nossos visitantes. Isso também pode ser visto na nossa página www.rotadoromanico.com, ou então fazer o download da aplicação para Android e também para iPad. Eu costumo dizer que a maior parte das memórias que as pessoas levam depois, mas de jeito de brincadeira, claro que levam os momentos da memória, mas também é memória gastronómica. Memória sentada à mesa. Memória sentada à mesa. Eu dou aulas no Universidade Sénior e os meus alunos já vieram à Rota do Românico 3 vezes e eles estão-me sempre a dizer: Zé, quando é que vamos à Rota do Românico? Nós comemos muito bem. E este bispo a que se refere o topónimo Vila Boa do Bispo, não cuidando agora de saber se comia como um abade, era mesmo Dom Cisnando ou isso é lenda? Não, será mesmo verdade. Será mesmo Dom Cisnando, foi um dos homens que veio de fora. Ele tem ligações ao nosso bispo Dom Hugo, que teve a nossa nacionalidade no Bispado do Porto. Ele terá uma lenda que diz que ele depois quase que se formou, veio para aqui, que um dia foi morto nesta região, não neste sítio, mas perto daqui, numa primitiva igreja, que as pessoas ainda agora dizem que existem alguns restos os arqueólogos já me disseram que estão a tentar escavar de restos de uma primitiva igreja dedicada ao Salvador. Mas o corpo desse Dom Cisnando, martirizado pelos muçulmanos quando rezava não longe daqui, foi transferido para Vila Boa depois dos acontecimentos tão estranhos relatados ao Bispo do Porto. Como iam existindo, depois da morte dele, iam acontecendo uma série de milagres, o Bispo do Porto, que era irmão de Dom Cisnando, quando soube disso, mandou construir uma nova igreja, que é esta onde nós estamos, não a atual, mas uma pequena igreja, que esta já é uma igreja mais do finais do século XII já. Este mosteiro esteve sempre ligado a uns tais gascos de Ribadouro. É a família do nosso Egas Muniz, porque eles chegaram da região da Gasconha, eles estiveram sempre ligados à figura do Egas Muniz. Voltamos novamente a falar do Egas Muniz, esta figura segue-nos por todo lado, ela está no nosso mosteiro Salvador Passo de Sousa, ela está igualmente aqui, estava no mosteiro de Alpendurada, está no mosteiro de Trabanca, está no mosteiro de Tuias. Esta figura está muito enraizada, porque a família dele tinha vários braços e então estava muito enraizada nesta zona, era através do patrocínio. Uma parte destes mosteiros tinham que ser feitos mesmo com o patrocínio destes nobres. Eles patrocinavam a igreja como dotando-os de terras, em troca o que é que eles queriam? Queriam ser sepultados nos lugares principais, geralmente no Nartex, como aconteceu neste caso, como o nosso Dom Afonso Henriques, que foi primeiramente sepultado no Nartex da igreja de Santa Cruz de Coimbra. Esse poderio ajuda a explicar que este mosteiro tenha recebido carta de coto de Dom Afonso Henriques e tenha obtido das autoridades da Igreja privilégios especiais. Os priores de Vila Boa podiam usar mitra e báculo. Isso dava o reconhecimento do poder da ordem que aqui estava. O uso da mitra, a mitra é o chapéu do abade, o báculo é uma espécie de uma bengala, o símbolo também do poder, o que dá, claro, muito poder a quem detinha estes mosteiros, porque o couto, a carta de couto, faria com que o próprio mosteiro pudesse reger todo o poder aqui à volta, o poder civil também era regido pelas gentes deste mosteiro. E quando sairmos, podemos caminhar por Etro Verde, que esconde tantos tesouros. Logo em frente, ao mosteiro de Vila Boa do Bispo, começa um percurso pedestre que nos leva até Alpendurada. Foi feito pela Câmara Municipal de Mar Canaveses. Eles fizeram um percurso onde chamam 2 mosteiros, 2 rios, porque fazem a ligação deste mosteiro, que está nas margens do rio Tâmega, caminhando, muito bem sinalizado, e depois vamos chegar ao mosteiro de Alpendurada, esse que já está nas margens do Rio Douro. É esse percurso que podem ver e podem fazer, que é extremamente aprazível, além dos monumentos, tem umas vistas fantásticas, e passamos por um pequeno castro também, muito, muito interessante. Tudo bem sinalizado? Tudo muito bem sinalizado. Ninguém se perde, não precisam de bússola, mas se perderem, como eu costumo dizer aos nossos visitantes, se perderem,
olhem para a igreja românica, coloquem-se em frente ao altar, do lado esquerdo estarão o norte, do lado direito o sul, atrás do altar mor nasce o sol, o portal principal está sempre virado para o ocidente e nós chamamos o portal ocidental. As torres sineiras destes lugares eram também uma espécie de bússola do tempo, não é? Sim, sim, marcavam o tempo, marcavam durante muito tempo o tempo destas regiões. As torres sineiras românicas não tinham este formato de torre que nós temos agora, geralmente o sino era colocado na parte superior da parede virada quase sempre a sul. Eu estava-me a lembrar de uma história curiosa de um sino, por acaso, de uma igreja que é nossa, em Gondar, o sino de Gondar, nas memórias paroquiais de 1758, o padre diz que o seu sino tinha um som doce e alegre para chamar os fregueses para a Eucaristia, mas triste e fúnebre para os chamar para a última morada. O mesmo som, com duas visões completamente diferentes, mas é o mesmo som. A todo o tempo escutamos o toque dos sinos neste território, onde as placas da Rota do Românico nos chamam para tesouros do património português. Antes de sairmos, mostre-me o seu lugar de encantamento nesta igreja. Para mim tem este púlpito, uma espécie de um púlpito em arte de motivos de Saint-Exupéry, com esta figura do Atlante que o segura, com umas sereias muito provocadoras. Acho que é para mim um dos pontos mais interessantes desta igreja. Uma curiosidade é que a este púlpito só acede os donos da parte do mosteiro. Há uma senhora que geralmente, na altura onde se celebra a Eucaristia, abre a porta, traz uma cadeira, senta-se e assiste à Eucaristia e depois volta a casa, porque aquele barandim é um barandim, mas que só tem acesso pelos proprietários da casa que está aqui ao lado. Passagens e acessos privilegiados a um posto de observação mais reservado, mas o essencial está ao alcance de todos, do olhar de cada visitante. Cumprida mais uma viagem, podemos regressar à sede do Conselho de Marco de Canaveses e depois de visitarmos a igreja de Santa Maria, desenhada por Álvaro Cisa Vieira, procuremos o aconchego da Cancela Velha. Não daremos por perdido nenhum momento do nosso dia. Projeto cofinanciado pelo ON2, o Novo Norte e CREN, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.